Boa tarde a todos. É com grande satisfação que nós estamos mais uma vez de modo virtual para as nossas reuniões de sexta-feira. Antes de nós darmos início ao estudo de hoje, nós gostaríamos de fazer um lembrete a todos sobre a nossa campanha do quilo e do leite. Como vocês sabem, a gente já falou que a casa esteve fechada durante 2 anos, mas que esse trabalho continuou presente todo o primeiro sábado do mês. São distribuídas bolsas para as nossas famílias e o leite para as nossas crianças. E a gente conta com a boa vontade dos vossos corações para que essa ajuda continue. Como vocês sabem, com a pandemia, as famílias cresceram e as necessidades vão aumentando, né? Então, desde já, a gente agradece. E aí a gente vai, em primeiro lugar, fazer a nossa prece, pedindo a Deus, nosso Pai, que nos sustente, nos dê inspiração, nos dê a intuição para aquilo que é necessário que a gente desenvolva nesse estudo. Que todos nós possamos estar unidos num só pensamento de nos melhorarmos a cada dia. E vamos lá. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Aqui estamos reunidos diante do Teu Evangelho, que é o roteiro vivo dos nossos espíritos para a nossa caminhada evolutiva. Abençoa-nos os propósitos para que possamos, acima de tudo, fazer a Tua vontade santa e salutar. E que todos possam receber de Ti o amparo, a proteção e as Tuas bênçãos sempre. Que Maria de Nazaré, que Jesus, esse irmão tão amoroso, e toda a espiritualidade dirigente da Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, nos dê a permissão de darmos início ao estudo da tarde de hoje com o Evangelho, que assim seja, graças a Deus. Então, a gente sabe que nós estamos estudando o capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu Pai, e hoje nós vamos falar sobre instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, dos itens 8 a 12. Então, vamos lá. A qualificação de mundos inferiores e de mundos superiores é mais relativa que absoluta. Um mundo é inferior ou superior em relação àqueles que estão acima ou abaixo deles na escala progressiva. E a gente sabe que a Terra é um planeta de expiações e provas, em que estão internados neste grande hospital, escola e prisão, sim, dos nossos espíritos, para que a gente possa se reajustar com a lei do Pai. E aí, a gente sabe que a Terra ainda tem muita coisa assim complicada. A gente fala lá da guerra lá na Ucrânia, mas se a gente for perceber, todos os dias se trava uma guerra muito grande de violência, de mortes, assim, de assassinos, mas a gente não está aqui para falar disso, não. A gente só está lembrando que o nosso mundo é bem complicadinho, né? Porque neles estão internados o quê? Aqueles espíritos que estão fora da lei, né? Que não cumpriram os desígnios do Pai e estão tendo aqui a oportunidade de fazer uma forma diferente. E aí ele fala, tomando-se a Terra como um ponto de comparação, pode-se fazer ideia do estado de um mundo inferior, supondo que nele os homens estão num grau dos povos selvagens, ou das nações bárbaras que ainda se encontram na superfície terrena, e que são restos do estado primitivo do planeta. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares. Eles têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem por noções do que é justo ou injusto. Nesses mundos, a força bruta é a única lei. E se a gente for perceber, a Terra não está ainda distante disso, não. A gente sabe que desde a vinda de Jesus, a nossa Terra
está em processo de regeneração, porque ele veio trazer a lei de amor, a lei daquele pai que é bondoso, que permite que a gente, através da nossa reeducação, possa ser melhor. E a gente pensa, se nós que estamos como aprendizes da doutrina espírita, estamos aqui na luta para que nós possamos combater o mal que existe em nós, a gente sabe que ainda tem muita maldade, muita desgraça na Terra, né? E aí ele fala que os instintos não são moderados por nenhum sentimento de delicadeza. Então a gente vai vendo que ainda nós temos muito da barbárie em nós, né? Mas que a gente possa contribuir para que esse mundo realmente possa se transformar em regeneração, onde será um pouquinho melhor. Haverá dores, haverá ainda problemas de saúde, mas serão de uma forma mais leve, né? Porque se a gente for observar, nós estamos tendo assim muitas complicações nesse mundo, né? A gente vê que depois de uma pandemia, aí a Rússia resolve guerrear lá a Ucrânia, né? E aí a gente pede a Deus e a Jesus que tome conta desses líderes mundiais para que eles possam ter lucidez, discernimento e bom senso e fazer aquilo que é necessário para o povo, pelo bem do povo, né? E, na realidade, o orgulho, o egoísmo e o poder ainda estão muito presentes no homem, né? E ele fala que sem indústria, sem invenções, os habitantes empregam a vida na conquista dos seus alimentos. Então, se a gente for pensar, a gente está mais para esses instintos do que realmente para aqueles que são necessários, né? Aí a gente vai lembrando lá, aqui ele está falando dos mundos inferiores, mas se a gente for pensar em Júpiter, né? Que é um planeta já mais adiantado, né? Porque a gente sabe que em todos os planetas a vida, cada uma de conformidade com a energia daquele planeta, né? Mas há mundos habitados em toda espécie, porque o Deus não fez nada inútil. Tudo que ele fez tem uma utilidade e a gente tem que agradecer a bondade dele que nos permite que a gente tenha esse conhecimento, né? Aí eu me lembro que no Livro dos Espíritos, na pergunta 55, o Kardec pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos responderam a Kardec: sim. E o homem terreno está longe de ser o único. Há muitas moradas na casa do Pai. E cada mundo tem a constituição que é própria. Lembra que eu falei que, de acordo com a nossa necessidade nesse planeta, a nossa organização física vai ser de acordo com os elementos que estão nesse planeta, né? Aí vamos dar mais uma lidinha aqui. Entretanto, Deus não abandona nenhuma das suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência, aninha-se latente a vaga intuição mais ou menos desenvolvida de um ser supremo. Aí a gente sabe que Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador, e Ele nos deu a inteligência. Nós temos latentes em nós tudo aquilo que é necessário na nossa consciência. Aí a gente muitas vezes tem intuição, tem os amigos espirituais que vêm e nos alertam que a gente está numa situação que não é para estar, que a gente pode modificar. Então, a gente vai percebendo que Deus nunca nos abandona, Ele sempre está dando oportunidade para que a gente reveja a nossa caminhada e busque olhar, sim. Aí a gente pensa lá em Santo Agostinho, né? Quando ele diz que todas as noites ele faz uma meditação e vai avaliando o que ele fez e o que ele deixou de fazer, se alguém tem alguma coisa contra ele. Mas nós estamos muito longe disso, né? Porque a gente percebe que todos os dias a gente se deita, a gente pede perdão a Deus pelas coisas que a gente fez de errado, mas quando chega no dia seguinte a gente torna a errar novamente. Mas nem por isso ele deixa de olhar por nós e nos abençoando sempre.
Aí ele fala: esse instinto é suficiente para torná-los superiores uns aos outros e prepara o seu desabrochar para uma vida mais completa, porquanto eles não são seres degradados, mas crianças que estão crescendo. Se a gente for perceber, o homem hoje está exatamente dessa forma, né? Ele deixa de fazer aquilo que ele tem que fazer, né? Por quê? Porque a vida, a, as coisas que estão ao nosso entorno nos distraem e a gente às vezes acaba deixando de fazer aquilo que a gente se comprometeu. Mas aí ele fala, nós não estamos degradados. Deus sempre está por nós. Aí a gente vai pensar naqueles espíritos que às vezes vinham na mesa mediúnica e nos diziam: ah, Deus esqueceu de mim. Imagina que Deus vai se preocupar comigo. E se a gente for meditar bem, Deus conhece a cada um de nós pelo nome. Ele sabe das nossas potencialidades, ele sabe das nossas fragilidades e ele está sempre nos oferecendo oportunidades novas. A gente é que é infantil, né? Aí ele ainda fala, entre esses graus inferiores e os mais elevados, há inumeráveis degraus. Aí a gente vai lembrar da escala espírita, né? Eu fiz até um pequeno resumo aqui, e ele vai falando, a escala espírita. A terceira ordem são espíritos imperfeitos. Depois vem da 10ª classe, que são os espíritos impuros. 9ª classe, os espíritos livianos. 8ª classe, pseudo-sábios. 7ª classe, neutros. Aí a gente lembra do próprio André Luiz, quando ele está lá naquela colônia onde está Gregório, né? E que os espíritos que ali estão como juízes de Deus, eles se aproximam deles e falam que eles são espíritos neutros, né? Por quê? Porque eles não podiam se mostrar realmente como é que eles eram, porque ali eles estavam numa tarefa e no aprendizado. A gente sabe que tudo o que André Luiz foi escrevendo e nos informando foi para que nós pudéssemos saber quando nós deixarmos o corpo terrestre, para onde nós iremos de acordo com aquilo que nós fizermos hoje, né? E ainda a gente vai falando, ó, a 6ª classe são espíritos batedores e perturbadores, que são os que têm mais, né? Na 2ª ordem, já tem os bons espíritos, né? Aí ele fala, quinta classe, espíritos benévolos. 4ª classe, espíritos sábios. 3ª classe, espíritos de sabedoria. 2ª classe, superiores. E a 1ª ordem, que são os espíritos puros, classe única. Que a gente possa se preparar para chegar aí a ser espíritos puros, mas ainda estão muito distantes de lá. Mas a gente não perde a esperança, porque a gente sabe que Deus está olhando por nós sempre. E no 8º item, fala aqui, nos mundos que alcançaram um grau superior, as condições de vida moral e material são completamente diferentes das da Terra. A forma do corpo é sempre, como por toda parte, a forma humana, mais embelezada, aperfeiçoada e principalmente purificada. Aí a gente sabe que o corpo não tem nada desse peso da matéria, das dores, das aflições. Aí a gente lembra lá de Bernardo Bernardo Palissy, né? Que nos informa que lá o clima é ameno sempre, não existe calor, a temperatura é sempre a mesma. Por quê? Porque os espíritos que habitam ali Júpiter são espíritos que já tiveram suas conquistas. Aí a gente sabe que lá eles não se alimentam mais de carne, a alimentação dele é mais frutas e flores, que eles falam também, né? E que lá o animal, ele não é tratado como aqui na Terra, né? Ele é um ajudante, um serviçal do homem. E ele vê o homem como um Deus, né? E aí a gente vai pensar, acho que os animais aqui da Terra também
nos veem assim quando eles nos veem, né? Mas aí a gente vê que a felicidade depende de nós sabermos como nos portar na vida. Nós temos que ter pensamentos bons, ajudarmos o nosso próximo, procurarmos fazer a caridade. Às vezes não é a caridade só com dinheiro, não, mas a caridade de escutar alguém com seus problemas, é orar por aqueles que estão doentes, é pedir por aqueles que estão em aflição, é também orar por aqueles que perderam seus empregos, e aí vai, né? A gente vai vendo que tem muita necessidade no mundo, né? E ele fala que o corpo nada tem de materialidade terrestre e não está, por consequência, sujeito às necessidades, nem às doenças, nem às deteriorizações geradas pela predominância da matéria. Os sentidos mais delicados têm percepções que na Terra são anuladas pela grosseria dos órgãos. A leveza específica dos corpos, e aí a gente vai pensando, né? A gente lembra que o André Luiz, lá em nosso lar, ele levou um tempinho para volitar, né? Aí a gente sabe que em Júpiter, eles não se arrastam assim na Terra como a gente, né? Porque a gente tem essa matéria densa e pesada, lá não. A matéria é livre, né? É leve, aliás, é leve. E ela torna a locomoção rápida e fácil. E em lugar de se arrastar penosamente sobre o solo, ele desliza, por assim dizer, sobre a superfície plana, aliás, superfície ou plana na atmosfera sem outro esforço que o da vontade. Aí a gente fala da forma que se representam os anjos, ou como os antigos imaginavam os mares dos Campos Elíseos, né? Que é um local de puro, né? Um local lindo, né? Aí a gente lembra também que perguntam para Bernard Palissy se o Sol lá não irradia no planeta Júpiter. Ele falou que lá não precisa, não. Que a luz é uma coisa natural, quer dizer, os próprios habitantes irradiam essa luz, eles não precisam da luz do Sol. E aí a gente vê o quanto nós estamos aquém de tudo aquilo que a gente quer conquistar. Então, depende da gente, não depende de mais ninguém. Eu não vou modificar o outro, eu vou modificar só a mim mesmo, né? E ele ainda fala que os homens conservam, conforme sua vontade, os traços de sua existência passada. Aí a gente sabe, até para que eles possam vir se comunicar conosco, com aqueles que eles amavam, com aqueles que eles tiveram convivência, eles se apresentam exatamente como eles eram quando estavam aqui encarnados, né? Aí a gente percebe que eles não têm a necessidade desse corpo denso, então eles só ligam realmente ao perispírito quando eles precisam se fazer visível àqueles a quem eles amam, né? E ele ainda fala que eles precisam desse processo para que eles possam ser vistos, né, pelos amigos. Aí ele fala que e aparecem aos seus amigos tal como eles os conheceram, mais iluminados por uma luz divina, transfigurados pelas impressões interiores, que são sempre elevadas. Então a gente vai ver. Eu não sei se vocês lembram que André Luiz teve uma ocasião que ele teve um pensamento negativo enquanto ele estava lá em nosso lar. Aí ele falou que quando a gente tem um pensamento negativo, a gente não consegue nem permanecer ali. Então a gente vê que esses espíritos eles já trazem em si essa luz. Por quê? Porque eles estão libertos das paixões, né? Dos vícios que nos prendem ainda aqui na Terra, né? Eles estão libertos de todos esses sentimentos que são contrários àquilo que Deus nos ensina, àquilo que Deus quer de nós, né? E aí a gente pensa que Jesus, quando aqui esteve, ele poderia ter mandado vários emissários em seu lugar, mas ele veio ele mesmo nos mostrar como que nós deveríamos nos comportar na vida para conquistarmos um lugar melhor, né? E ele fala que a pouca persistência que a matéria oferece aos espíritos
já muito avançados, torna rápido o desenvolvimento dos corpos, e a infância é curta ou quase nula. A vida isenta de cuidados e de angústias é proporcionalmente muito mais longa do que sobre a Terra. Aí a gente vai lembrar também que Palissy nos traz essa ideia de que a infância lá seria como uma pessoa de 30 anos aqui na Terra. Aí perguntam sobre como é que ele se apresenta, se ele é alto, se ele é baixo, como ele é. E ele diz que, na realidade, ele é bem alto. E quando pergunto para ele da motivação, do desencarne ou qualquer coisa, eles dizem que eles não temem a morte, porque muitas vezes eles já sabem o que aconteceu ontem, o que acontece hoje, e o futuro dele vai ser o que eles pensam hoje, né? Então lá não existe esses pensamentos angustiosos, não existe a doença, a morte para eles não tem assim um sentido negativo, né? Nem de medo. Eles agem naturalmente com a morte. E aí ele fala que a vida lá poderia se dizer que são 5 séculos. Então a gente vê que é bastante tempo que eles ficam ali, né? E aí ele aqui está até falando que ali a morte não nada tem de horrores, dos horrores da decomposição. Longe de ser um motivo de pavor, ela é considerada como uma transformação feliz, porque a dúvida sobre o futuro ali não existe, né? Quer dizer, então eles não têm essa aflição, essa angústia da morte, né? Aí a gente vai pensar, nós ainda que somos assim muito terra a terra, a gente percebe que a gente tem muitas agonias. A gente diz que não teme a morte, porque a gente sabe do mundo espiritual e a gente sabe que de acordo com o nosso comportamento nessa vida, a gente sabe exatamente para onde a gente vai, né? Então a gente percebe que esses mundos venturosos, eles não são privilegiados, porque Deus não tem assim privilégio com ninguém. Ele não é parcial com nada. Ele dá oportunidade a todos iguais. E eu vou ler aqui o último pedacinho, que é o do item 12, que fala: entretanto, esses mundos venturosos não são mundos privilegiados, pois Deus não é parcial para nenhum de seus filhos, dando a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para chegarem até eles. Deus faz com que todos partam do mesmo ponto e não favorece uns mais que outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, para que possam conquistá-lo pelo seu trabalho, alcançá-los o mais rápido possível ou definhar durante séculos e séculos nas camadas mais desprezíveis da humanidade. Aí ele ainda fala que é resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Quer dizer, se Deus está oferecendo oportunidades a todos iguais, nós não temos que temer nada. Se nós estivermos, né, aliás, fazendo todos os esforços a cada dia para sermos melhores do que ontem, hoje podermos ser melhores para que amanhã a gente seja melhor ainda. E aí sucessivamente vai assim, né? E aí a gente fala, né, que o bem ele está aí, em oportunidade para todos. Agora, se nós vamos aproveitar ou não, é um problema nosso, né? E ainda ele fala que nesses mundos, todos os sentimentos ternos e elevados da natureza humana ali se encontram aumentados e purificados. E ele fala que os ódios, os ciúmes mesquinhos, as baixas cobiças da inveja ali são desconhecidos. Um laço de amor e de fraternidade une todos os homens. Os mais fortes ajudam os mais fracos. E não é isso que nós temos que fazer? Quando a gente vê uma pessoa de uma situação difícil, a gente tem que estender a mão. Às vezes não é nem com assim, ajuda material, mas às vezes é uma palavra, às vezes a pessoa está diante de um problema e ela não está conseguindo solucionar. Então a gente pode, nesse momento, com o conhecimento que a gente tem, que não é muito, né, mas
que a gente possa oferecer a esperança, que a gente possa oferecer o consolo, que a gente possa auxiliar de alguma forma, orientando, mostrando a ele que tudo está assim, de acordo com a vontade do Pai, que nada acontece sem que ele o permita. E ele não castiga ninguém. Ele dá sim. Lembra que a gente falou que ele não tem parcialidade com ninguém? Ele oferece as oportunidades a todos iguais. Agora, depende do que eu for fazer para que eu possa até conquistar essas alegrias do céu, né? Aí a gente sabe que, de acordo com o nosso proceder na Terra, a gente vai ser feliz ou infeliz. Então, meus irmãos, diante de tudo isso que nos está acontecendo, a gente pode oferecer aquilo que a gente já conhece para os nossos irmãos de caminhada, mostrando a eles que Deus quer a nossa felicidade. E a felicidade existe sim, não a felicidade da maneira que a gente pensa, né? Porque a gente ainda é muito materialista, mas uma felicidade onde tudo que emana da criação vem ao nosso encontro, nos mostrando a bondade e o amor do Pai por todos nós. Então, que a gente possa, nesse momento, erguer os nossos olhos aos céus, agradecer ao Pai pela oportunidade da encarnação, agradecer ao Pai por esses momentos de estudos tão necessários e importantes a todos nós. E que nós possamos a cada dia vencer as nossas próprias inferioridades, as nossas limitações, para que a gente conquiste as virtudes que são necessárias. Porque a gente sabe que para perder um hábito é difícil, mas para conquistar uma virtude é muito mais difícil ainda. Então vamos fazer a nossa parte, vamos agradecer o estudo, o trabalho e tudo que temos. E assim, Senhor, que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome dessa espiritualidade amiga diretiva da Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece, possamos encerrar a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.